Como um piloto de drone, descobri a cidade oculta e amaldiçoada de Petrichor. Aterrorizante. A noite estava fechada em São Paulo, o tipo de escuridão que faz o coração acelerar e a pele arrepiar. Lucas, com 24 anos e um sonho de voar, ligou seu drone, ansioso por mais um passeio ao céu. Mas, naquela noite, algo diferente estava no ar. Enquanto sobrevoava uma área ao norte, uma névoa espessa se formou repentinamente, como se a cidade tentasse esconder segredos debaixo de um manto fantasmagórico. Lucas se lembrou das histórias sobre Petrichor, uma cidade amaldiçoada que muitos diziam que, quem se aproximasse, nunca mais voltava. Ele sorriu, uma mistura de coragem e desespero brotando dentro dele. Capturar imagens desse lugar poderia mudar sua vida. Os primeiros vislumbres de Petrichor eram encantadores, ruínas antigas envoltas em um silêncio perturbador. Mas, à medida que seu drone se aprofundava, a atmosfera mudava. Figuras sombrias pareciam se mover entre as pedras desgastadas. Lucas piscou uma, duas vezes. Seu coração começou a pulsar mais rápido. Eram apenas sombras, ele pensou. Mas o frio que subia por sua espinha não mentia. Enquanto ele ajustava a câmera, o controle do drone começou a falhar. A tela distorcia, e aquela sensação de desconforto lhe atingiu como um soco. Lucas tentou afastar a ideia do perigo, mas alguma coisa o fazia tremer. A noite maldita fechava-se ao redor dele. Ele olhou de relance para a vizinhança, que pareciam olhos vigilantes mortos, mas ainda observadores. No dia seguinte, ao voltar para casa, a vizinha Dona Rita, que sempre lhe dava um bom dia, não estava. Uma nuvem escura se instalou em seu peito. Ele perguntou aos outros, mas ninguém soube dizer onde ela estava. Rumores começaram a surgir, pessoas estavam desaparecendo na quebrada. O filho do mecânico, que jogava bola na rua, sumiu. Uma amiga de sua irmã, que sempre usava um laço vermelho no cabelo, também. A cidade começou a se transformar em um pesadelo, e Lucas não conseguia se livrar da sensação de que as sombras de Petrichor estavam, de alguma forma, ligadas a tudo isso. Antes de continuarmos, preciso te avisar sobre algo importante que está acontecendo. O YouTube tem feito mudanças no sistema e muitas pessoas estão perdendo as notificações dos canais que seguem. Se você está gostando do conteúdo, clica no sininho e marca todas as notificações para não perder os próximos vídeos. E se puder deixar um like, me ajuda muito com o alcance. Sério, faz diferença. Conta nos comentários de onde você está assistindo. Sempre fico curiosa para saber quem está do outro lado da tela. Agora vamos continuar. No fundo, ele sabia que precisava agir. Naquela noite, o céu estava limpo, mas o ar estava pesado, cheio de presságios. Olhando para seu telefone, uma sombra passou pela tela. Seus olhos se arregalaram. O ser que viu nas ruínas não era apenas uma sombra, era uma presença, um signo do que estava para vir. As luzes ao redor de sua casa pareciam piscar nervosamente. E agora, enquanto seu coração batia descompassado, ele entendeu que a verdadeira ameaça não estava apenas na cidade esquecida, mas estava se infiltrando em sua vida, e ele estava prestes a descobrir que nada seria como antes. A última imagem capturada de Petrichor ecoava em sua mente. Parecia um aviso, ou um convite. O que Lucas fará a seguir? Lucas mal conseguiu dormir naquela noite. O olhar atento do seu drone, agora quase uma extensão de si mesmo, não parava de invadir seus pensamentos. Aquelas sombras, a névoa, a sensação de que algo estava observando tudo isso consumia. Ele precisava voltar a Petrichor, mas questionava se tinha coragem para enfrentar suas próprias visões aterrorizantes. No dia seguinte, decidiu que era hora de agir. A cidade estava estranha. As ruas pareciam mais silenciosas, como se um luto invisível estivesse pairando no ar. Ao sair de casa, ele notou várias famílias reunidas, murmurando a respeito dos desaparecimentos. A expressão de medo nos rostos das pessoas recriava uma atmosfera de desespero que não podia ignorar. Entrou em um bar próximo, onde costumava bater um papo com amigos. O dono, seu velho conhecido seu Zé, estava de cara fechada. Lucas se aproximou, sabendo que algo estava errado. Seu Zé, você ouviu sobre a Dona Rita? Perguntou, a voz tremendo. O velho olhou para ele, com os olhos fundos e cansados.
Meu filho, não só a dona Rita. O povo tá sumindo, e ninguém sabe para onde vão. Dizem por aí que é a cidade amaldiçoada que tá chamando eles de volta. Lucas se virou abruptamente. A ideia de que a cidade de Petrichor poderia, de qualquer forma, precisar dele agora o assombrava. Ele precisava descobrir a verdade. O que quer que fosse que tivesse atraído seu drone para aquelas ruínas, estava também puxando seus vizinhos para a escuridão. Ele decidiu que, naquela noite, voltaria. Preparou seu equipamento, drone, uma lanterna potente e o velho gravador que usava para capturar sons urbanos. Com a ajuda de um GPS para não se perder na névoa espessa, partiu em direção ao destino que havia se transformado em um pesadelo. Quando chegou à entrada das ruínas, a névoa já estava oculando o caminho. A sensação de opressão era palpável, como se a cidade estivesse viva, respirando e esperando. Ao acionar o drone novamente, ele viu as imagens se materializarem na tela. As ruínas estavam ainda mais profundas na escuridão. Conforme o drone se afastava, Lucas notou algo diferente. Ao invés de apenas sombras, agora havia formas mais definidas, como se figuras humanas tentassem emergir dessa bruma espessa. Ele olhou fixamente e seu sangue gelou quando reconheceu uma das silhuetas. Era amiga de sua irmã, a que sempre usava um laço vermelho. Ela estava parada, imóvel entre as pedras, os olhos vidrados. Isso não pode ser real, Lucas murmurou em crise. A imagem dele a filmando pendurada na tela estava nitidamente estampada na sua memória. O que ele deveria fazer? Voltar para casa agora? A ideia de abandonar a cidade o deixava em apuros. Ele decidiu se aprofundar mais nas ruínas, uma determinação agonizante o empurrando para frente. Cada passo parecia ecoar pela escuridão. As sussurros cresceram, gerando uma melodia distorcida que ressoava em sua mente. As sombras dançavam ao seu redor, e a cada passo, ele sentia um apelo, como se as paredes clamassem por ele. Quando menos esperava, uma estrutura antiga apareceu à sua frente, uma entrada em um templo coberto de musgo e escuridão, imponente e ameaçadora. Tornou-se impossível resistir, ele precisava saber que segredo Petrichor guardava, e que ligação tinha com os desaparecimentos. Com o coração batendo em ritmo acelerado, Lucas entrou. A escuridão o envolveu como um cobertor gélido. Um peso sobre os ombros o prendia, mas havia algo mais. Um brilho fraco emanava do fundo do recinto. Um chamado. Uma promessa de resposta, ou destruição. O que ele encontrará ao final desse caminho iluminado? O corredor escuro parecia se estender infinitamente, com as paredes úmidas e cobertas de musgo pulsando, como um coração que tentava sobreviver na penumbra. Lucas avançava com cuidado, a luz da lanterna tremendo enquanto ele tentava manter a coragem. O brilho fraco à sua frente não era um mero reflexo, era um espectro, um convite que o conduzia, mas que também o apressava, como se as sombras estivessem pressionando-o a avançar. Conforme se aproximava, a luz se intensificou. Revelou suas origens. Era um altar, um cenário horrendo de oferendas em decomposição. Restos humanos, ou pelo menos o que sobrara deles, estavam cuidadosamente dispostos ao redor de uma estátua grotesca, uma figura serpentina com olhos rubros que pareciam ter vida própria. Um arrepio percorreu a espinha de Lucas enquanto ele processava o que via. A cidade havia sido construída sobre um antigo ritual de adoração a algo maligno que agora clamava pelo retorno de suas vítimas. Um sussurro pairou no ar, mais forte agora, quase lírico, como se as almas perdidas da cidade estivessem cantando em uníssono. Ele sentiu que não estava mais sozinho. Com seu coração disparado, olhou para trás. A saída estava coberta por uma espessa névoa, e as sombras pareciam se aproximar rapidamente, deslizando sobre o chão de pedra. Elas dançavam como se quisessem cercá-lo, guiadas por uma vontade própria. Lucas apertou o botão de gravação do seu aparelho, imaginando que as vozes ao seu redor eram preciosas demais para serem perdidas. Se alguém ouvir isso, estou em Petrichor, algo não está certo. Sua voz tremeu, um eco de desespero contando a história que poderia ser a última chance de um alerta. Quando se voltou para o altar, algo surpreendeu. A figura da amiga de sua irmã com o laço vermelho agora se tinha aproximado, tão próxima que ele podia ver as lágrimas secas em seu rosto pálido. Ela parecia perceber Lucas, mas ao mesmo tempo, não parecia estar ali. Apenas uma sombra do que fora. O desespero tomou conta dele. É você?
O que aconteceu? Ele gritou, mas a resposta era apenas mais um sussurro, uma canção trágica que lhe envolvia como uma teia. Um movimento atrás dele fez Lucas se virar novamente. As sombras estavam mais definidas agora, emergindo lentamente da névoa com expressões de dor e desespero. Um bebê chorava, outro eco de uma vida perdida. Os rostos eram familiares, amigos, familiares. Ele estava cercado pelo retorno dos desaparecidos, e cada um deles tinha um motivo para estar ali, clamando por ajuda, talvez até por vingança. As mãos etéreas dele tentavam alcançá-lo, mas ele recuou, sem saber se era prudente. O que vocês querem de mim? Ele sentiu um medo paralisante tomar conta de cada fibra do seu ser. E a resposta, vinda em uníssono, não era um conforto, liberdade. A mesma canção que o envolvia agora gritava dentro de sua cabeça, um turbilhão de dor e angústia, e a presença daquelas almas apavoradas começou a sugerir que Lucas era o próximo a ser chamado. Ele precisava sair. O apelo de Petrichor agora era um grito ensurdecedor. Desesperado, ele correu na direção oposta, empurrando-se pelas sombras que tentavam agarrá-lo. Uma rachadura vibrante soou quando seus pés tocaram o altar, e ele quase se desequilibrou, sentindo o peso das memórias que o cercavam. Ao olhar para trás, as sombras estavam se fundindo, tornando-se um vórtice de terror que o puxava de volta. Com uma força que mal sabia possuir, ele se lançou para a frente, em direção à saída, mas um grito ecoou por entre as paredes, uma voz familiar. Era amiga de sua irmã, agora mais como um eco agonizante. Lucas! Ajuda-nos! O pavor cortou o seu coração. Ele estava preso. O que aconteceria se voltasse para salvá-la? A dúvida paralisante quase o fez hesitar, mas a cidade não seria sua tumba. Ele desviou entre as sombras, respirando rápido, sentindo a névoa gélida em seu rosto. Ao alcançar a saída, ele teve a certeza de que, quaisquer que fossem as consequências, qualquer decisão estava prestes a revelá-lo perante a verdadeira essência de Petrichor. O peso dos desaparecimentos estava nas suas costas, e ele sentiu que não estava saindo sozinho. Ao cruzar os limites do templo, uma última visão se formou em sua mente. A cidade pulsava, como um organismo vivo, esperando que ele retornasse, mas para quê? E, enquanto olhava para trás, uma única palavra ecoou em sua mente, um sussurro: volte. O que isso significava para ele? O que sucederia se não o fizesse? Com o coração batendo em desespero, Lucas percebeu que a verdade de Petrichor era mais terrível do que poderia imaginar. Lucas se despediu da iluminação abafada do templo, mas a cidade não parecia menos sombria. A névoa o seguiu, como se o observasse, esperando um momento de fraqueza. Ele cruzou as ruas de Petrichor, sem saber ao certo para onde ir. A atmosfera estava pesada, e cada passo fazia o chão balançar sob seus pés. As vozes das almas ainda ecoavam em sua mente, uma incessante lembrança do que ele deixará para trás. Alguma parte dele desejava voltar e resgatar aquela sombra que um dia fora amiga de sua irmã. Mas a cidade o envolvia com uma pressão quase física, um aviso de que não era bem-vindo ali. A fogueira de um bar na esquina lançava luz tremeluzente, o que trouxe um pequeno sopro de segurança. Ele parou, contemplando o que poderia ser um refúgio, mas até mesmo aquele lugar conhecido agora parecia um desastre. As paredes estavam cobertas de pichações estranhas, rabiscos que pareciam se mover quando ele não olhava diretamente para eles. Ouvia risadas distantes, mas havia algo sinistro sobre elas, uma alegria que carregava um desespero oculto. Lá dentro, só havia algumas pessoas, mas o que mais chamou sua atenção eram os olhares distantes e vazios que pareciam atravessar sua alma. O sentido de pertencimento desapareceu assim que cruzou a porta, e o ar se tornava cada vez mais pesado. Um homem, sentado em um canto, olhou diretamente para ele. Seus olhos eram fundos e lânguidos, como se houvesse visto muitas coisas que não deveria. Você não deveria estar aqui, ele sussurrou com uma voz rouca, quase um lamento. Eles estão à espreita. Lucas franziu a testa, sua voz falhando em sair. O que você quer dizer com isso? Quem está à espreita? O homem não respondeu, mas indicou com um movimento de cabeça a uma parede atrás de Lucas. Ele se virou rapidamente e viu os mesmos simbolismos que adornavam o altar.
As mesmas formas serpenteantes, escrevendo-se como se estivessem vivas. Um arrepio gelado subiu por sua coluna a ponto de repente, uma explosão de risadas interrompeu seus pensamentos. Um grupo de jovens entrou, sua energia contagiante, mas havia algo errado. Eles estavam tratando o local como um parque de diversões, mas Lucas viu nos olhos deles um brilho insano. Pareciam perder-se cada vez mais, como se a essência da cidade os estivesse consumindo. Hey, você! Uma das jovens o chamou, puxando pelo braço. Venha se juntar a nós. Aqui é onde a diversão começa. Ele não pode evitar, as palavras dela pareciam ter um eco distante, como se pudesse sentir a essência dela desejando puxá-lo. Não! Eu não posso! Gritou, tentando se afastar. Mas ela apenas sorriu, e, por um momento, Lucas viu aquelas almas novamente. Ela não era só uma jovem animada, era uma das almas perdidas, um espectro camuflado. Os outros ao redor começaram a sussurrar, volte! Volte! Volte para nós! O desespero instalou-se novamente. Ele teve que sair, antes que fosse tarde demais, mas as sombras da cidade pareciam se unir em torno dele, isolando-o em um vórtice de confusão e medo. Cada passo para trás o aproximava mais da verdade que não queria encarar. Você não pode escapar do que você deve fazer. A jovem ecoou, e ele viu outras figuras atrás dela, espectros sorridentes, mais famintos. A saída parecia mais distante do que nunca. Os risos se tornaram gritos, se transformando em um chamado agonizante. Lucas começou a correr, pulando sobre os corpos que pareciam se estender em sua direção, mas o lugar não deixava de girar ao seu redor. Se a cidade o queria de volta, talvez houvesse algo que ele não entendia. Ele se lembrou das últimas palavras da amiga de sua irmã, e no último segundo, hesitou. O que ocorreria com todos os outros se ele simplesmente fugir? Claramente, Petrichor não o deixaria ir tão facilmente. Enquanto ele caía em um ponto de virada, o chão sob seus pés começou a rachar, revelando sua verdadeira face. O bar se tornava um campo de batalha, e Lucas precisava decidir. Salvar a si mesmo ou arriscar-se por aqueles que estavam presos nas garras da cidade. No fundo, ele sabia que a resposta não viria fácil. Mas até onde ele estava disposto a ir para confrontar a sombra que o perseguiu? A pergunta ecoou em sua mente enquanto tudo ao seu redor começava a desmoronar, sugerindo que a verdadeira luta estava prestes a começar. Lucas se viu cercado por uma cacofonia de gritos e risadas que se misturavam em uma sinfonia de dor. O chão se partia sob seus pés, o bar se tornava um labirinto de sombras e desespero. Ele não tinha mais certeza do que era real. A jovialidade dos jovens agora se transformava em um eco macabro, retumbando em sua mente. Os espíritos se aglomeravam ao redor dele, suas faces distorcidas pelo anseio e pela dor. Volte! Volte! Eles sussurravam, suas vozes se entrelaçando como correntes pesadas, puxando-o para um abismo de desespero. A jovem que o havia chamado agora tinha um sorriso torto, revelando dentes afiados como os de uma serpente. Lucas sentiu um frio na espinha, a pressão aumentava e seus pulmões pareciam implorar por ar. Ele precisava sair dali, mas as sombras estavam se movendo, se aproximando. Cada passo que ele tentava dar para trás era meticulosamente bloqueado pelas almas famintas, ansiosas por consumir mais uma vida. Uma força invisível o puxou para o centro do bar, como se a cidade quisesse fazer um espetáculo de sua captura. O homem que o alertara inicialmente ainda estava sentado em seu canto, agora com um olhar apático, quase resignado. Você não pode escapar, menino. O que está feito, está feito. Um tremor de raiva e impotência passou por Lucas. Ele não tinha tempo para sentir pena de si mesmo. Preciso resgatar as almas, pensou. Ao invés de fugir, ele precisava confrontar. Com a determinação renovada, ele gritou: "O que vocês querem de mim?" Os risos cessaram abruptamente. Era como se a cidade tivesse prendido a respiração. Os jovens pararam, suas expressões se congelaram em um semblante sombrio, e os braços estenderam-se na sua direção. Você é o escolhido. Salve-nos! Um deles gritou, como se tivesse saído de um transe. E nesse instante, tudo mudou.
A névoa que havia permeado a cidade começou a se agitar. Uma sombra se destacou acima das outras, uma figura alta e esquelética, com olhos ardendo em um vermelho intenso. Lucas sussurrou a voz, profunda e ameaçadora. Como um eco de uma caverna. Ele se virou à procura de uma saída, mas cada caminho parecia se fechar, devorando-se. Os rostos dos jovens tornaram-se grotescos, absorvendo a essência de suas vozes. Lucas sentiu que estava prestes a se perder ali. Eu não sou o escolhido. Não posso salvá-los. Ele gritou, mas em sua mente ressoava uma resposta. Você pode. Você deve. O homem que havia avisado Lucas finalmente levantou-se. Ele parecia mais seguro agora, uma força oculta brilhou em seus olhos. Você não entende, Lucas. A cidade está viva. Ela se alimenta do medo, da dúvida. A única maneira de libertar essas almas é enfrentando a escuridão que você carrega dentro de si. As palavras do homem retumbaram em sua mente, e Lucas percebeu a verdade que sempre esteve ali. Era ele que precisava libertar não apenas as almas, mas a si mesmo desta maldição. Ele não podia fugir dos ecos do passado, precisava enfrentá-los. Lucas olhou para a figura sombria que se aproximava, suas intenções maliciosas claras em sua expressão. Ele respirou fundo, o ar encharcado da cidade queimava em seus pulmões, mas ele estava pronto. É hora de lutar. Mas antes que pudesse agir, a realidade deu um novo chamado. As paredes do bar tremiam, as sombras dançavam e antes que pudesse entender o que acontecia, um círculo de luz surgiu ao seu redor, e tudo em Petrichor desapareceu. E então, tudo escureceu. Lucas sentiu o vazio envolvê-lo enquanto uma voz ecoava em sua mente. Todos ficam perdidos na neblina, você pode não ser uma exceção. Quando a luz retornou, Lucas se encontrou em um lugar completamente diferente. Ele estava em uma sala fria e úmida, as paredes cobertas de um material viscoso e escorregadio. Ao seu redor, figuras encapuzadas começaram a surgir da escuridão, e uma fogueira distante projetou sombras longas. Ele não sabia se estava em um templo ou em uma cela. Seja bem-vindo a seu destino, Lucas. Uma voz profunda se ergueu, enquanto ele tentava entender o que estava acontecendo. Havia algo terrível prestes a se revelar. O que era aquele lugar? Quem eram aquelas figuras? E, acima de tudo, ele poderia mesmo confrontar a sombra que o acompanhava desde o primeiro passo na cidade maldita? A verdade estava prestes a se revelar, e Lucas não tinha como voltar atrás. Uma névoa espessa cobriu o chão, como uma cortina de pânico, enquanto as figuras encapuzadas sussurravam palavras em uma língua que Lucas não conseguia entender. O ritmo das vozes era hipnotizante, mas aterrador, e as sombras lançadas pela fogueira pareciam dançar com vida própria, se contorcendo em formas grotescas. Uma delas se aproximou dele, indicando um assento vazio em um círculo formado por outros encapuzados. O olhar vazio daquela figura fez Lucas hesitar, mas um impulso inexplicável o empurrou para frente. Ele se acomodou no banco, o frio da madeira atravessando seus ossos, e olhou ao redor. Os rostos encapuzados pareciam ocultar algo terrível, um mistério que pulsava no ar como o cheiro de carne queimada. Você tem uma escolha, Lucas. A voz melodiosa, mas cheia de avareza, se destacou entre as demais. Era a líder, a que os outros pareciam temer. Você pode permanecer aqui, vivendo a vida que sempre teve, ou pode enfrentar o que temerá por toda a eternidade. As palavras dela ressoaram dentro dele como um trovão. O que eu temo? O que eu carrego dentro de mim? A lembrança de um passado sombrio, repleto de segredos que ele preferia não lembrar, aflorou anacrônica em sua mente. Ele viu rostos conhecidos, momentos infelizes, e um sentimento ensurdecedor de culpa. Eu não tenho medo de vocês! Lucas gritou, tentando se erguer, mas suas pernas pareciam grudadas ao chão em uma apatia descontrolada. Deixe-me em paz! Os encapuzados trocavam olhares entre si como se a cena fosse um entretenimento. A líder sorriu, um sorriso mais cruel do que gentil. Ah, você está mais perdido do que imagina, garoto. O que você vê à sua frente não é um jogo, mas uma oportunidade de se encontrar.
Dispersas pelo círculo, as figuras começaram a proferir cânticos de um modo que parecia transcendental. Lucas não sabia se deveria se sentir atraído ou repelido por aquele momento. As chamas da fogueira dançavam com mais intensidade, e de repente, a sala se iluminou, revelando algo mais. Espelhos, em todas as direções, refletindo não apenas a si mesmo, mas traumas e medos não resolvidos. Ele viu o reflexo de seu pai, seu semblante raivoso surgindo de uma sombra mais profunda. E depois, sua irmã, sua expressão de desespero. O que era real? Eram aqueles os dragões que ele deveria enfrentar? Por um segundo, a sala pareceu se desfazer, e ele estava de volta no bar, com as almas clamando por socorro. Salve-nos! Salve-nos! A sinfonia voltou. Ele levantou os olhos, reconhecendo que os encapuzados não estavam apenas presentes ali, eram, na verdade, uma extensão de suas dores. Eu tenho o poder, começou a dizer, duvidando das próprias palavras. Mas antes que pudesse terminar, a figura da líder tomou um passo em sua direção, as sombras de sua capa tentando enredá-lo. O poder pertence àqueles que não têm medo de enfrentar o que são. Você está disposto a confrontar suas sombras, Lucas? Ou vai se deixar gatonear para sempre pela cidade de Petrichor? O pânico começou a dominar. Lucas se lembrou das palavras do homem no bar. A cidade se alimenta do medo, era isso que ele havia feito por tanto tempo. E se fizesse o contrário? Se enfrentasse, ele tomou o ar, preparando-se para responder, mas uma visão passada explodiu em sua mente. Um grito. Alegria e dor. Uma escolha catastrófica. Antes que pudesse articular qualquer resposta, a sala tremeu mais uma vez. Escolha, Lucas. A verdade ou a mentira? A luz ou a escuridão? Ecoou a voz da líder entre os sinos sinuosos das sombras. O ar parecia denso e carregado, como se o universo estivesse esperando por sua resposta. E em meio a essa pressão, um novo e aterrador pensamento surgiu: e se a cidade não fosse a culpada, mas ele mesmo? A realidade se fragmentou, e a sala começou a desvanecer, levando Lucas e as sombras a um novo nível de terror. Ele não sabia o que viria a seguir, mas a certeza de que tudo estava prestes a se tornar muito mais complicado não o abandonava. Uma nova escuridão se formou, e ele estava prestes a entrar em um abismo mais profundo. Mas conseguiria confrontar o que estava realmente ameaçando não apenas sua vida, mas as almas que ele estava determinado a salvar? O abismo se abriu diante de Lucas como um portal para um lugar sem fim, e a névoa parecia engoli-lo aos poucos. Ele sentiu que seus pés se desprendiam do chão, flutuando entre as memórias e os sussurros que se tornavam cada vez mais altos. A pressão ao seu redor se intensificava, quase o sufocando. Quando a escuridão finalmente cedeu, ele estava em uma nova sala, mas esta era diferente. Não havia mais as figuras encapuzadas, em vez disso, o ar estava saturado de uma umidade incomum, e o calor fervente da fogueira havia se transformado em um frio gélido que cortava a pele. As paredes, agora feitas de pedra úmida e irregular, pareciam pulsar, refletindo um batimento cardíaco sombrio. Logo, ele percebeu que não estava sozinho. Sombras se moviam, mas não eram aquelas que ele conhecia. Todas as formas eram distorcidas, mesclando-se entre si, indistinguíveis. Eram as almas que ele havia visto no bar? Um grupo se aproximou, suas vozes ecoando em um tom dissonante, clamando e chorando pelo que parecia ser ajuda, mas ao mesmo tempo, eram como um eco de suas próprias angústias. Você não pode salvá-los, Lucas, uma voz reverberou, vinda de uma sombra mais alta, que se contorcia mais próxima dele. Era uma forma que lembrava um humano, mas sua face era uma máscara do desespero, olhos fundos, fendas como labaredas. Eles estão presos assim como você. E o único jeito de se libertar é se tornando o que você teme. As palavras da sombra se cravaram na mente de Lucas como espinhos. Ele hesitou, revivendo os momentos de sua vida nos quais os erros o assombravam, uma escolha feita em um instante, o olhar apagado de sua irmã, o grito de seu pai. Eu não quero isso! Gritou, sua voz se despedaçando no eco da sala. Mas a sombra começou a se dissolver em uma névoa, sussurrando segredos obscuros sobre suas falhas, suas decisões e seus medos. Você está aqui por causa deles. Lembre-se, você foi o responsável.
Você é o monstro que se refugiou nas sombras da culpa. Lucas começou a se sentir paralisado, suas mãos trêmulas. Ele respirava com dificuldade, cada inalação preenchida por um cheiro dulçor fétido, como se o ar estivesse impregnado com a culpa e a dor daquelas almas. Tentou se lembrar de onde estava, mas tudo se tornava confuso. O pânico tomou conta novamente. É hora de você fazer sua escolha. A voz da líder ecoou em sua mente, levando-o a um ponto de ruptura. Havia uma saída na parede oposta, iluminada por uma luz que pulsava como seu coração. Aquela luz prometia a liberdade ou a condenação. A curiosidade o puxou, mas o terror da esfera ambiente o mantinha amarrado. Então, ele percebeu algo. Não havia mais canto, mais vozes. O silêncio que se seguiu era ensurdecedor. Liberdade não vem sem um preço, a sombra proferiu com um sorriso diabólico, enquanto se esvaecia na escuridão, deixando apenas suas palavras ecoando. O que Lucas faria agora? Confrontaria suas sombras ou escolheria a saída que brilhava prometendo um novo mundo? Ele se sentiu dividido, com partes de sua alma sendo puxadas em direções opostas. Não fazia ideia do que a escolha poderia desencadear. Mas uma coisa era certa, a cidade de Petrichor não iria deixá-lo escapar fácil. Quando finalmente se decidiu, um rugido profundo reverberou pela sala, como um animal sendo despertado nas profundezas da terra. O solo começou a tremer sob seus pés, e ele entendeu que qualquer movimento em direção à luz poderia trazer consequências horríveis, não só para ele, mas para as almas que o observavam. Mas a luz estava cada vez mais brilhante. O que aconteceria ali? A pergunta pairou, enquanto Lucas avançava, os corações batendo descompassados, ansiosos e desesperados. Você está preparado para encarar a verdade? Sussurrou a névoa, prenunciando que nada seria como ele esperava. Estava prestes a fazer sua escolha, mas o que encontraria na luz? E, acima de tudo, estaria ele pronto para o que viesse a seguir? O chão tremeu ainda mais com a decisão de Lucas. Ele sabia que se movesse em direção à luz, todo seu ser poderia se desintegrar naquele espaço de dor e arrependimento. Mas a escuridão ao redor era opressora, as almas presas cada vez mais desesperadas. Ele respirou fundo, tentando reunir coragem, e, em um impulso, correu em direção à luz. Os ecos das suas ações reverberavam pela sala. As sombras começaram a gritar, um coro de lamentos que crescia em intensidade. Lucas fechou os olhos por um momento, pensando em sua irmã, na promessa que fez de protegê-la. Abrir os olhos significava encarar a verdade que ele tanto temia. Mas precisava viajar nessa escuridão. Ao abrir os olhos, sentiu o frio das pedras que pareciam se contorcer em resposta à sua aproximação. A luz se intensificou, quase a cegando, mas Lucas avançou mesmo assim. Com cada passo, as almas emanavam um lamento coletivo. Não! Você não deve ir! Gritaram, mas o som se tornava abafado por sua determinação. Quando ele finalmente cruzou o limiar da luz, um choque percorreu seu corpo. Ele sentiu como se estivesse sendo empurrado para dentro de um vórtice de cores e calor. Inesperadamente, a imagem de sua infância apareceu, seus momentos de felicidade cortados por flashes de dor e culpa. Ele viu rostos familiares, mas o que o assustou mais foi o olhar de sua irmã. A expressão dela era de desespero, como se ela estivesse presa em um ciclo de sofrimento, clamor que ele não queria mais escutar. Lucas! A voz dela ecoou, clara como o dia, mas cheia de dor. Ajude-me! Ouvindo isso, um frio percorreu suas veias. A luz se tornou um túnel interminável e Lucas se viu lutando. O inchaço nas lágrimas em seus olhos ficou real, e naquele exato momento, as memórias começaram a se entrelaçar com a nova realidade que ele estava acessando. Com um último esforço, ele gritou, eu não posso. Eu não tenho como consertar isso. O cenário mudou bruscamente. A luz piscou e então apagou, como uma lâmpada velha e sem energia. Lucas se viu em uma nova sala, mas agora era um local familiar. Era sua casa. A poltrona onde sua mãe costumava se sentar ainda estava ali, mas coberta de poeira e mausoléu de solidão. Ele sentia o peso de algo maligno pairando sobre a atmosfera. Uma entidade emergiu das sombras, uma figura que ele conhecia muito bem, mas que estava distorcida. Era seu pai.
O rosto que um dia fora acolhedor agora estava transbordando de raiva e dor. Você deixou tudo isso acontecer, a voz dele ressoou, como um trovão, fazendo Lucas estremecer. Você nunca enfrentou a verdade. O coração de Lucas pulava no peito. Ele queria correr, mas as pernas estavam paralisadas. A sombra de seu pai se aproximava, as feições se tornando cada vez mais angustiadas. Confronte os seus erros, ou eles o consumirão. Sua voz se desfez em um eco apavorante. Com um impulso, Lucas gritou, chega! Eu estou aqui! Eu enfrentarei tudo! Mas nenhuma resposta veio, apenas silêncio. Ele se encontrou perdido novamente, as suas palavras se afundando na pressão do ambiente. Nesse instante, a sala começou a mudar de forma novamente. As paredes pareciam se fechar ao redor dele, as memórias criando um espaço claustrofóbico. As almas que ele tentava esquecer começaram a se manifestar, trazendo rostos de dor e arrependimento que atormentavam seu ser. Você não pode escapar da verdade! Sussurraram em uníssono, enquanto o terror o envolvia. Ele estava em um ciclo que parecia não ter fim, e a única saída era confrontar aquele passado sombrio. Mas quando parecia que tudo estava perdido, Lucas viu uma rachadura na parede, uma fenda que exibia um espaço nebuloso. O que estaria além dela? Havia uma escolha a ser feita novamente. Ele hesitou, sentindo a gravidade da decisão que o aguardava. Se você sair, não há como voltar. Gritou uma das almas, sua voz repleta de desespero. Lucas fechou os olhos, lutando contra os gemidos das sombras ao seu redor. Havia uma verdade esperando para ser descoberta, e ele precisaria enfrentá-la. Ele avançou para a fenda, enquanto uma sensação de urgência o dominava. Mas, quando estava prestes a passar, uma risada sinistra ecoou na sala, e a voz familiar de seu pai sussurrou, você acha que a verdade é liberdade? Prepare-se para a verdadeira dor. E com isso, Lucas se viu mais uma vez entre as sombras do desconhecido, sem saber o que o aguardaria no outro lado da fenda. Lucas atravessou a fenda e foi recebido por uma escuridão ainda mais densa. A sensação de peso aumentou exponencialmente, como se o próprio ar estivesse tentando fazê-lo afundar nas profundezas de seus medos. O medo começou a invadir sua mente e o fazia tremer. Cada passo em meio à neblina parecia ecoar, um chamado para algo inimaginável. Logo, ele sentiu que não estava sozinho. Silhuetas dançavam à sua volta, vultos indistintos que pareciam observar, prontos para devorar sua esperança. Os sussurros se tornaram mais audíveis, implorando, chorando, acusando. Nós sabemos quem você é, gritaram algumas vozes, enquanto outras repetiam em uma sinfonia de dor, você não pertence aqui. Lucas lutou para manter sua sanidade. A lembrança de sua irmã continuava a ecoar em sua mente, cada lágrima que caiu em seu nome adicionava um peso a mais dentro dele. O chão sob seus pés começou a mudar, agora era uma superfície pegajosa, como se ele estivesse sendo puxado para baixo. Ele tentou se mover, mas a força era irresistível, como se o próprio lugar quisesse mantê-lo prisioneiro. Ele começou a correr, sem saber para onde, mas não podia mais suportar os gritos e os olhares vazios das almas que o cercavam. Um último chamado de sua irmã ressoou, alto e claro, Lucas. Ajude-me! Aquela voz foi como uma faca, cortando sua determinação. Ele não conseguia mais ignorar. A luta que ele estava travando era contra sua própria fraqueza. A escuridão começou a se dissipar em algumas áreas, revelando imagens distorcidas de momentos que ele preferia esquecer. Ele viu sua infância, repleta de risos e brincadeiras, agora manchados por sombras de arrependimento. Aquela poltrona que ele sempre achou confortável estava lá, mas agora era um monumento à dor, um sinal de sua incapacidade de proteger os que amava. Você é um covarde, Lucas! Gritou outra alma que se destacou das sombras. Era um rosto familiar, mas com expressões alteradas, um reflexo de sua culpa. A imagem o confrontava, desnudando seu espírito. Vocês sempre deixaram tudo nas minhas mãos. Agora quero ver você lutar. Ele hesitou, paralisado pela força do passado. Mas a lembrança de sua irmã, sem esperança nas profundezas daquela dimensão, quebrou as correntes que o prendiam. Não sou mais o que você pensa. Ele gritou, enfrentando a alucinação. Vou enfrentar meus erros.
Com um impulso renovado, Lucas avançou, buscando luz em meio à escuridão. A cada passo, as vozes tornavam-se mais frenéticas, a pressão ao seu redor aumentava. Ele percebeu que não estava apenas lutando com suas memórias, mas também com um inimigo que havia crescido dentro dele, fomentado por anos de dor e arrependimento. Então, um estrondo arrebentou o silêncio, e uma figura colossal emergiu do nevoeiro. Era uma sombra imensa, uma amálgama das almas que sempre buscavam vingança. Você quer liberdade, Lucas? Então venha, enfrente a verdade. A voz soou como um grito de guerra, reverberando em suas benesses. Com o coração acelerado, ele tomou uma decisão. A segurança que antes buscava não existia. O único caminho era a luta contra aquela sombra. Ele se preparou para o que viesse, chacoalhando a insegurança que o dominava. Eu vou descobrir a verdade, custe o que custar. E assim, mobilizando todas as suas forças, Lucas avançou, pronto para enfrentar as consequências. Mas ao se aproximar da sombra, sentiu um puxão letal, e tudo escureceu. O mundo ao seu redor se desfez em fragmentos. Quando a escuridão finalmente se dissipou, Lucas se encontrou em um novo lugar. Mas não era a casa que conhecia. Era uma cidade estranha, uma paisagem urbana distorcida e amaldiçoada, onde cada sombra parecia observar, e as estruturas ao seu redor emitiam um sopro de aviso. Bem-vindo ao que restou de Petrichor. As vozes sussurraram. E no ar, uma pergunta pairou. Lucas, será você capaz de escapar das garras da maldição que assola este lugar? As ruas de Petrichor pulsavam como veias expostas sob a luz da lua. Lucas estava cercado, não por sombras, mas por uma verdade inescapável. Ele sentia que a cidade não era mais um mero cenário de terror, mas um reflexo denso de sua própria vida, sua culpa, suas mentiras, e a dor que acumulou por tanto tempo. Cada esquina parecia uma lembrança, um eco. Ele respirou fundo, sentindo o peso de cada alma perdida, cada olhar perdido que o seguia. Essa cidade é um labirinto de mentiras, disse, firme, para si mesmo. Mas era hora de encarar. Os fantasmas de sua mente não eram apenas as almas dos desaparecidos, mas partes de si que ele esquecia de aceitar. Ele segurou a lanterna, agora um símbolo de luta, e decidiu que, se houvesse uma cena final, ele a escreveria. Os murmúrios cresceram em intensidade à medida que ele avançava, formando coroas de dor e saudade. Volte, ecoavam as vozes, mas agora elas misturavam-se a novas vozes, as dele mesmo, gritando por ajuda. Ele precisava entender o que a cidade queria dele. O que ele ainda não havia encarado. Lucas prosseguiu, cada passo se tornando mais difícil. A névoa se adensava, e a pressão em seu peito aumentava. Em um impulso, ele ergueu a lanterna, uma chama viva contra a escuridão. Aproximou-se de um grupo de sombras que se formavam em frente a um edifício, uma antiga biblioteca coberta de grafites que falavam de medos e esperanças. Uma porta entreaberta parecia convidativa, mas ao mesmo tempo, sinistramente familiar. Com o coração acelerado, decidiu entrar. O interior estava em silêncio, exceto pelo som de seu próprio respirar. As prateleiras estavam repletas de livros amarelados, suas páginas vazias de histórias, mas não de memórias. As sombras começaram a girar ao seu redor, formando figuras conhecidas, mostrando momentos que ele queria esquecer, mas que persistiam. Você não pode fugir de quem você é, sussurrou uma das figuras, a imagem de sua irmã, seus olhos cheios de desespero e dor. Você tinha uma responsabilidade. Ele se sentiu paralisado. Chega! Gritou. Eu não deixarei você me prender mais. Ao falar, sentiu a força ao seu redor mudando. As sombras hesitaram, mas logo se tornaram um redemoinho, como se a cidade quisesse alimentá-las com o medo. Lucas segurou a lanterna com mais força. Eu sou mais do que minha dor, gritou, nesta biblioteca onde passado e presente se fundiam. As palavras voaram como um eco e, para sua surpresa, houve uma abertura na neblina. As paredes começaram a vibrar, e a luz da lanterna pulsava com força, iluminando os rostos das almas perdidas. Ajude-nos, clamaram em uníssono, mas Lucas sentiu uma nova determinação crescer dentro dele. Vou salvar vocês, mas preciso de coragem. Eu preciso enfrentar a verdade.
Com o peso da cidade levantando, a biblioteca se desintegrou, dando lugar a um novo caminho. Uma porta reluzente se formou diante dele, um portal para a essência de Petrichor, onde a maldição estava mais viva do que nunca. Ele sabia que deveria ir, deveria confrontar o que havia sido criado dentro de si. Ao atravessar a porta, uma luz intensa o envolveu. Ele sentiu como se estivesse nascendo de novo, mas ainda assim, a velha dor pulsava. Ao abrir os olhos, estava diante da estrutura ancestral, onde tudo começara. O altar estava ali, e a figura serpentina o esperava sólida e ameaçadora. Mas agora não era sozinho, ao seu lado, as almas reunidas. Estamos com você, disseram em um sussurro coletivo. Lucas sentiu a confiança brotar, acentuando com cada rosto que lembrava. Ele olhou para a figura monstruosa, a verdade revelada em sua forma grotesca. Eu sou o que você se alimenta, disse Lucas, sem hesitar. Mas não mais. A criatura girou suas fibras de sombras, puxando para sua escuridão, mas Lucas se lembrou de cada voz apagada, cada olhar desolado. Vocês não têm controle sobre mim, gritou, e as memórias de amor e perda honradas pelos rostos das almas ao redor ficaram mais vibrantes. A luz de sua lanterna se transformou em um feixe de esperança. Seguindo a bravura, ele avançou, a luz-se intensificando como um farol ao amanhecer. E quando a serpente se lançou contra ele, Lucas não recuou. Ele afirmava sua verdade. Eu decido ser livre. A combinação de sua força com a das almas fez a escuridão reagir. Clara como uma tempestade, a luz rompeu a neblina, expandindo-se em cada canto de Petrichor, e as sombras gritaram em agonia. O verdadeiro poder sempre esteve com eles. Com um estrondo ensurdecedor, as sombras se desvaneceram, e a cidade começou a se desintegrar. Lucas se sentiu mais leve. Ele sabia que a cidade não o havia retido. Ele não carregava mais seus medos. Apenas liberdade. A neblina clareou, e ele encontrou-se à luz da manhã. Petrichor não desapareceu completamente, mas uma nova presença estava lá. As almas agora estavam livres, vagando como estrelas. Por fim, Lucas sorria, e, ao olhar para o horizonte, sentiu que havia enfrentado seus demônios. O próximo passo é meu, ele murmurou aos céus. Aterrorizante ou recompensador, o que quer que viesse, ele agora sentia a força da esperança entrelaçada com sua nova realidade. As portas da vida estavam abertas, e a cidade à sua frente poderia ser reconstruída. Mas a decisão agora era dele. E, enquanto a luz do sol despontava, ele sabia que novas histórias começariam a ser contadas. Inscreva-se imediatamente no canal para não perder as próximas histórias exclusivas de terror. Deixe um like agora para alimentar o algoritmo. Comente suas reações e teorias sobre o final. Compartilhe instantaneamente este vídeo com pelo menos 5 amigos que precisam ver esta conclusão. Você precisa se inscrever agora. Este é o momento de mostrar seu apoio. Não espere nem mais um segundo para compartilhar. Apenas verdadeiros fãs de terror entendem a importância de apoiar o canal através dessas ações.